Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. É com grande alegria que estamos mais uma vez nos encontrando para mais uma reunião de estudo do Evangelho de acordo com os esclarecimentos que o Espiritismo nos traz. O tema é A Fé Transporta Montanhas e que está no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo e que tem também um comentário na obra Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda da benfeitora espiritual Joana de Ângeles, sempre pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. E a fé é uma conquista do ser humano a partir do momento em que nós adquirimos a razão, que vai sendo ampliada, potencializada, mas os Espíritos nos trazem orientações pertinentes e muito adequadas para que nós possamos compreendê-la, bem utilizá-la em nosso favor e no favor da coletividade na qual nos inserimos. Então vamos fazer a leitura de referência que está no capítulo 19, como já dito, do Evangelho segundo o Espiritismo, e na noite de hoje nós faremos a leitura dos itens 1 e 2 deste capítulo, que representam uma passagem do Evangelho de Jesus e depois um comentário de Allan Kardec. No item 1, que tem o subtítulo Poder da Fé, temos lá uma passagem que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, versículos 14 a 20. E diz o evangelista: Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se-lhe de joelhos a seus pés, disse. Ele aqui refere-se a Jesus. Então, quando Jesus veio, um homem se jogou aos pés de Jesus e disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós, outros, expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois, em verdade vos digo, que se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Essa passagem ela está contextualizada no momento em que Jesus desce do monte em que, poucos instantes antes, se transfigurara, materializara Moisés e Elias, grandes figuras da tradição hebraica, da tradição judaica, já desencarnados, e faz isso na presença de 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João. Em determinado momento, conta o Evangelho que eles ouvem uma voz como que falada dos céus, uma voz forte, tronitroante, dizendo: Eis o meu filho amado, a ele segue, para demonstrar para todos os que presenciavam aquela transfiguração, em especial os 3 apóstolos, que Jesus era o Messias, era o Filho de Deus, era a figura central daqueles 3 que se reuniam: Jesus, Moisés e Elias. E então eles descem do monte. Pedro, embevecido com aquela experiência, até esboçou e demonstrou seu desejo de ficar ali.
Um dos evangelistas conta que ele pede a Jesus que fizesse 3 tendas, 3 cabanas, uma para Jesus, uma para Elias e uma para Moisés, para que eles ficassem ali naquele clima espiritual. Mas Jesus disse que era necessário descer, era necessário ir onde estava a precisão, a dor, o sofrimento. Era necessário ir ao campo de aprendizado humano. Abasteceu-se ali perante aquelas outras figuras, aquele encontro espiritual. Pede depois que os apóstolos não contem essa experiência até que o Filho do Homem retorne, ou seja, até que ele morresse e ressuscitasse, mas depois desce. Logo ao chegar ao pé da montanha, uma multidão aguarda Jesus. E o primeiro a solicitar o seu auxílio é justamente esse pai, que de forma, com muito sofrimento, com muita compaixão pelo seu filho e com muita fé em Jesus, pede o auxílio. Fala que o filho, em determinado momento, se joga na água, se joga no fogo e fica fora de si, que já havia pedido aos outros apóstolos. Vejam, Jesus estava com Pedro, Tiago e João. Então infere-se do contexto que os demais 9 apóstolos que foram solicitados por aquele pai, alguns deles, pelo menos, para que pudessem auxiliá-lo. E os apóstolos que já vinham realizando também feitos extraordinários depois de determinado momento em que acompanhavam Jesus, que já curavam pessoas, que já afastavam espíritos perturbados, aí ditos em algumas tradições como demônios. Naquele caso específico, eles não conseguiram. Jesus demonstra ali, na hora em que é informado que os apóstolos não conseguiram, um momento de certa lamentação, um momento de certo descontentamento com a situação. Ele fala: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Então, até quando teria que suportar aquelas pessoas ainda incrédulas, que mesmo diante das experiências, do testemunho, do aprendizado, continuavam a ter os seus equívocos ou as suas limitações puramente humanas, mas das quais nós já poderíamos transcender e superar. E mais manda que venha a criança e depois, numa intervenção rápida, ele consegue afastar aquele espírito. E ali na visão daquelas pessoas, ele ameaça o demônio. Jesus não ameaçou ninguém. Ele falava com a sua autoridade moral, com a sua energia ao mesmo tempo de amor, mas de interdição nos casos necessários. E então os apóstolos que tinham tentado auxiliar e sem êxito, depois aproveitam um determinado momento e perguntam a Jesus por que eles não conseguiram fazer. E Jesus não informa que eles não conseguiram porque não tinham capacidade, mas disse que eles não conseguiram por conta da incredulidade, da pouca fé, aquela mesma fé que ele chama a atenção quando Pedro, da barca, vê Jesus caminhando sobre o mar e então pede que Jesus então leve até ele. Jesus manda que ele vai caminhando sobre as águas, mas diante de uma onda e de uma ventania, Pedro é tomado de medo, tem a sua fé ali reduzida, a sua convicção, a sua segurança, e ele começa a afundar. E Jesus, homem de pouca fé, porque ali Jesus o envolvera antes da gama de fluidos necessários para contrabalancear a lei da gravidade, para fazer Pedro caminhar sobre as águas como ele, Jesus, fazia. Jesus, conhecedor dos fluidos, conhecedor das leis físicas, até daquelas que nós não conhecemos ainda. Então, com a sua emanação fluídica, ele deu a Pedro a carga fluídica necessária para compensar. Então, Pedro tinha um peso físico do seu corpo, peso perispiritual existe também, muito mais sutil, e tem a força da gravidade agindo. Jesus, então, com a sua sabedoria e a sua condição espiritual, o envolve fluidicamente e só pesa, contrabalanceia ali o peso. Mas na hora que Pedro fica com medo, que tem a sua fé reduzida,
o seu peso vibratório, o peso do seu corpo perispiritual fica mais densificado. E aí aquela carga fluídica que Jesus ofereceu já não era mais suficiente para ele fazer aquele processo de andar sobre as águas. E ele afunda. Então veja, reduziu a sua fé, reduziu a sua capacidade de vencer as barreiras. Mas sobre esta passagem aqui, vem Allan Kardec e oferece um primeiro esclarecimento. Vejam que Jesus fala que eles não conseguiram por conta da fé ainda incipiente, vacilante, da sua incredulidade, e demonstra que não precisa ter muita fé, uma fé sobrenatural, uma fé que transcende a capacidade de qualquer ser humano. Daí porque Jesus usa o exemplo que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, ele utiliza o grão de mostarda por ser muito pequenino, então mostrando, se sua fé fosse pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, conseguirias transportar montanhas. Usa metaforicamente de um exemplo forte, transportar montanhas com a fé do tamanho de um grão de mostarda, mas demonstrando que todos nós podemos potencializar a nossa fé. Quando Jesus traz essas orientações, quando os benfeitores trazem orientações, conselhos e dão seus testemunhos, por que eles fazem isso? Porque eles sabem que nós podemos fazer mais do que fazemos, que nós podemos vibrar melhor, que a nossa fé pode ser ampliada. É claro que nós não vamos conseguir dar um salto evolutivo para chegar no nível de espíritos evoluídos e, quiçá, de Jesus numa única encarnação e em várias encarnações. Mas nós podemos dar avanços significativos em cada reencarnação. Jesus disse que nós poderíamos fazer tudo o que ele fez e muito mais. É claro que chegaremos ao nível dele num futuro ainda distante, mas ele mostrou que é possível, que todos nós podemos trilhar esse caminho. E hoje já, agora, nós podemos melhorar a nossa vibração, nós podemos ampliar a nossa fé. E a partir das informações, dos testemunhos, dos exemplos, do conhecimento que nós já temos, nós podemos fortalecer a nossa fé e enfrentar as dificuldades com maior sabedoria e com maior tranquilidade. Alguns obstáculos ainda não são intransponíveis no atual momento, mas a nossa fé, com a nossa sabedoria, a fé aliada à razão, vai nos permitir ter um coração tranquilo, em paz. Nós vamos aguardar, vamos vivenciar a experiência sabendo que ela é necessária. Porque se Deus é todo bondade, se Deus é todo sabedoria, todo misericórdia, se eu faço o que está ao meu alcance, se eu busco ser correto, se eu busco ser ético, se eu busco ser verdadeiro, se eu me esforço, se eu faço a minha parte, e ainda assim tenho que passar por uma experiência constrangedora, material ou moral, de separação, de injúria, seja ela qual for, então eu chego à conclusão de que, como o Senhor da vida é Deus, como Ele nos oferece sempre o melhor para nós vamos chegar à conclusão que precisamos passar por essa experiência, mas que ela é temporária. E se eu bem aproveitar essa experiência, futuramente não precisarei repeti-la ou passar por experiências semelhantes. Mas o que é que Allan Kardec fala dessa passagem evangélica? Nos diz, no item 2, no sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais, que não consegue fazer quem duvida de si mesmo. E eu lembro uma historinha que é interessante, que conta que numa floresta houve uma competição entre os bichos e que ganharia aquele que conseguisse escalar uma montanha. Era uma comunidade feliz, tinha sapo, tinha papagaio, tinha periquito, tinha aranha, tinha cavalo, tinha todos os bichos. O chefe, naturalmente, era o Rei Leão. E então, o concurso ali era... naquela região existia uma montanha que ela ia ficando mais íngreme e tinha um ponto mais alto. O leão conseguia subir, dar os seus pulos, o felino com muita habilidade, com muito vigor, era o líder ali daquele grupo. Mas ele queria que outros também conseguissem, então ele faz esse concurso. E então, todos iam tentando, mas ninguém chegava até o ponto final. Alguns chegavam próximos e escorregavam.
Até que, em determinado momento, numa outra sequência, vê-se um sapinho pequeno que ninguém acreditava, e ele vai lá nos seus pulinhos, ele vai chegando, pula aqui, pula acolá, se escora, se pendura numa pedra e tal, até que ele consegue chegar no topo. E depois ele consegue, ele é congratulado, e depois as pessoas ficam curiosas para saber, os animais ali personificados, para saber como é que ele conseguiu chegar naquela condição e ao topo daquele monte. E então vão perceber, através da comunicação que era possível, os bichos falavam, que aquele sapinho era surdo. Muitos outros competidores, quando iam chegando, tinham aqueles que falavam, não, ninguém consegue subir aí, isso é impossível, é impossível. O sapinho era surdo. Ele não ouviu nenhuma das falas de desestímulo, de desencorajamento, e ele acreditava em si. É um apólogo que nos traz uma verdade. Muitas vezes nós nos desencorajamos, desenvolvemos algumas vezes, infelizmente, este padrão por conta de pais que ainda não sabem lidar bem com o seu papel e vão desestimulando a criança. Você não dá para nada, não tente isso, e vai colocando limites. Claro que os pais têm que trabalhar com limites para os filhos, mas colocam limites excessivos que impedem o voo daquele espírito. Muitas vezes são experiências traumáticas nossas, e aí vamos para aquele campo da negação, não quero mais isso, não faço mais. E aí nós vamos impondo limites a nós mesmos. E o espírito não tem limites. Temos limites temporários, mas limites absolutos nós só vamos encontrar em Deus, porque não conseguimos nos igualar a Ele, mas conseguiríamos nos reunir a Deus como Jesus alcançou essa condição. Mas prossegue Allan Kardec. Aqui, porém, unicamente no sentido moral se deve entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com o que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. Olha aí que obstáculos, que montanhas nós construímos em nossa frente. Preconceitos, interesse material. Nós não devemos desprezar a matéria, precisamos dela, ela nos dá coisas e experiências positivas, aprendizados. Mas o interesse predominante na matéria é quando nós somos espíritos, e a matéria é ferramenta, é instrumento. O egoísmo, a cegueira do fanatismo. E aqui o fanatismo é um tema que nós precisamos estudar de forma aliada à fé, porque nós temos a fé fanática, não racional, a fé dissociada da razão, do bom senso. Nós vemos aí na história atentados terroristas cujo o móvel daqueles homens, daquelas pessoas infelizes, é uma crença completamente irracional e fanática, acreditando que estão a fazer o bem, que estão a agradar a Deus. Então, o fanatismo cega em todos os níveis. As paixões orgulhosas estão dentro do rol de muitas montanhas. A fé robusta dá a perseverança, nos ajuda a perseverar. A energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas como nas grandes coisas. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. A fé vacilante, ela nos traz isso, limites, e acontece conosco o que aconteceu com Pedro ali naquela experiência. Mas aí eu pergunto a vocês, e me pergunto, qual o tamanho da minha fé? Que tipo de fé eu tenho?
A doutrina espírita, pense aí, qual o tamanho da minha fé? Eu acredito mesmo nisso que Jesus falou. E olha que fé, quando nós vamos pensar de uma forma mais rica, ela não se confunde com crença, ela não se confunde com um mero acreditar. Fé está ligada à certeza, à entrega, à convicção firme. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Hebreus, ainda ali, dentro de um pensamento judaico, ali com os limites da sua época, mas ele já nos trazia uma informação interessante na carta aos Hebreus, capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então tem coisas que eu estou aguardando, que elas ainda vão acontecer, mas a fé é esse firme fundamento, essa convicção. E para outras coisas que já existem, mas nós não conseguimos ver, pelo menos temporariamente, ela é essa prova. Deus, a realidade espiritual, os benfeitores espirituais, a continuidade da vida, os nossos familiares que já se foram. Então, a fé tem essas duas dimensões. E Gilberto Gil já dizia, anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Ela é muito importante. Mas a doutrina espírita nos fala da fé associada à razão, que vai nos afastar do fanatismo religioso ou de uma fé pueril, ingênua, que nos leva a tantos equívocos. E então, há uma frase interessante no Evangelho segundo o Espiritismo, em que Allan Kardec traz uma fala, um pensamento que os espíritos ofereceram a ele ali no momento da qualificação, que fé inabalável só é aquela capaz de enfrentar a razão em qualquer época da humanidade. E aí a expressão é enfrentar, porque estávamos num contexto entre ciência e religião, mas não é enfrentar, é compartilhar o caminho. É aquela fé que se pauta na experiência de espírito que eu já tenho, na experiência espiritual que eu já tenho, na experiência humana que eu já tenho, e que me permite, então, fazer uma leitura daquilo que pode acontecer e daquilo que não pode acontecer. Joana de Ângeles, no capítulo Poder da Fé, da sua obra Jesus, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, nos traz alguns parágrafos interessantes. Um deles ela fala, o homem de fé reconhece o limite das próprias forças e não se aventura em empresas que lhe podem comprometer a resistência, levando à falência moral. Por isso há um limite entre a fé e a ação, que deve ser tido em conta quando dá tomada de decisão ante o que quer fazer ou deixar de realizá-lo. A fé racional nunca excede os limites da sua capacidade, nem se doira de ambição descabida, conhecendo as possibilidades que possui e os meios de que se deve utilizar para os cometimentos que enfrentará. É pujante, mas não é presunçosa. É nobre, mas não é jactanciosa, ou seja, não é uma fé vaidosa. E aí, da de Jesus, ela fala, a fé em Jesus era a certeza do próprio poder, da perfeita sintonia com Deus, a quem recorria sempre que necessário, sabendo por antecipação dos resultados que seriam colhidos. Aí ela fala que a gente deve utilizar a razão justamente para encontrar esses limites temporários que nós temos. Mas que limites são esses? Eu fico sempre a me perguntar. Há uma história conhecida de Chico Xavier, de uma senhora jovem, lá quando ele morava ainda em Pedro Leopoldo, que vai procurá-lo no Centro Espírita Luiz Gonzaga. Ela tinha tuberculose, já estava no estágio avançado, com hemalptise, ou seja, tossindo sangue. Ela muito abatida. E ela então vai conversar com Chico e pede, Chico, você tem algo para me ajudar? Ela pediu dinheiro, porque o médico me passou essa receita e eu preciso desse remédio, mas eu não tenho como comprar. E Chico falou, minha irmã, infelizmente hoje eu não tenho. E ainda faltam muitos dias para eu receber o meu salário. Mas por quantos dias você terá que tomar esse remédio? Por 30 dias. Quantas doses por dia? E ela fala, de manhã e de noite.
Pois bem, a senhora tem fé em Nossa Senhora, Maria Santíssima? Ela sim. Então faça o seguinte, corte a receita em 60 pedacinhos e todos os dias, na hora que deveria tomar o remédio, coloque uma água sobre a mesa, uma água limpa, pura. Faça uma prece a Nossa Senhora e coloque esse pedacinho em cada um desses momentos. E na hora de beber, mastigue um pouquinho daquele papel. Eu tenho certeza que Nossa Senhora vai atender e a senhora tomará o remédio que precisa. E então ela sai. E eu fico a me perguntar, se tivesse uma necessidade, fosse ao médico hoje e recebesse essa orientação, a minha fé me permitiria ter a convicção de que este método funcionaria? É claro que a nossa fé, a nossa confiança estará atrelada à pessoa que se apresenta ali como uma intercessora para nós. Mas eu tenho severas dúvidas se eu confiaria nessa sugestão, nessa orientação. Mas aquela mulher acreditou, fez exatamente o que Chico pedia. E passados um mês e pouco ela volta, com o rosto feliz, com o rosto corado, e fala, Chico, eu estou curada. E vejam que quem já teve algum contato, já teve algum familiar, alguma pessoa próxima, sabe que o tratamento de tuberculose hoje já é possível, mas ele é lento, ele exige uma disciplina, e aquela mulher foi curada. Há um caso semelhante em que uma pessoa procurou o Dr. Bezerra de Menezes de noite, ao final de uma reunião espírita na Federação Espírita Brasileira, ainda no Rio de Janeiro, naquela época, e ao descer das escadas, um homem pede uma esmola para ele, diz que está com fome, febril, que não come já há um tempo, que sua família, sua esposa e seus 2 filhos também estão adoentados e famintos. O Dr. Bezerra leva as mãos aos bolsos e verifica que não tem nada. Mas ele faz a mesma pergunta, se aquela pessoa tinha fé em Nossa Senhora. E aquele homem diz, sim, tenho muita fé. E então o Dr. Bezerra vai dar um abraço fervoroso nele, e demorado, com muito amor, e depois orienta. Ore sempre por Nossa Senhora, ela vai te ajudar. E quando chegar em casa, transmita esse abraço, dê esse abraço também aos seus familiares. O Dr. Bezerra vai embora, o homem também. Passada mais ou menos uma semana, olha aquele homem de novo abordando o Dr. Bezerra na saída de uma reunião na Federação Espírita Brasileira. Feliz, e vem como aquele leproso que volta para agradecer. Aquele leproso que voltou para agradecer a Jesus, como nos narra o Evangelho. Ele volta feliz e disse, naquela noite que o Senhor me deu um abraço, eu cheguei em casa, abracei a minha esposa, os meus filhos, nós ficamos ali juntos, bebemos uma água e todos fomos dormir melhores e parece que tinha alimento naquela água porque dormimos sem fome. No dia seguinte eu saí para procurar emprego e tive vontade de entrar numa porta aberta de um estabelecimento e lá me foi oferecido emprego de pronto. O homem procurava alguém. Hoje eu tenho um emprego, tenho um alimento em casa, estou saudável e a minha família também. Obrigado, Dr. Bezerra, por sua intercessão junto à Mãe Santíssima. Pedro, apóstolo, como está narrado em Atos dos Apóstolos, certa vez ali nas escadarias do Templo de Jerusalém, estava acompanhado de João Evangelista, é abordado por um homem coxo com uma limitação no andar de nascença. E ele pede uma esmola, como fazia habitualmente as pessoas que ali passavam. E Pedro olha para ele e fala, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E o homem levantou e andou, e entrou no templo dançando e cantando, acompanhando Pedro e João. Imagine que fé de você ver uma pessoa com limitação física e ter a certeza ali que em nome de Jesus haverá uma intercessão. É claro que isso não acontece em todos os casos. Nós precisamos passar por experiências limitantes, nós precisamos passar por experiências que trabalham o nosso orgulho, que trabalham a nossa disciplina, e então receberemos sim, diante de uma prece, o auxílio espiritual da confiança, da perseverança, da esperança,
dos caminhos que devo seguir para não me equivocar. Mas vejam, a fé será esse potencializador, porque o Espírito irá vibrar e reunir as energias necessárias, os pedidos espirituais necessários. A fé muitas vezes exige testemunho. Conheço um caso verdadeiro de um senhor morador do bairro Nova Ferradas, em Itabuna, católico, que ele era responsável por administrar um determinado número de mantimentos que companheiros católicos coletavam para ajudar pessoas de extrema pobreza. E ele era um pedreiro chamado Antônio, vivo. E vivo todos nós, mais encarnados, né? Todos nós estamos mais encarnados. Mas ele estava, num determinado momento, numa penúria financeira. Chegou o dia que acabaram os alimentos em sua casa. E ele estava ali e com a obrigação de organizar e distribuir feiras para pessoas, mas ele passava fome. Uma pessoa vem e faz uma doação vultosa, que não era esperada, na casa dele, que não estava sendo contabilizada pelos outros administradores ali daquela tarefa, e a esposa fala: pegue uma dessas feiras para nós estamos precisando, Deus vai nos ajudar. Mas ele não achava correto, ético, e então ele não aceitou. Falou: não, vamos orar e vamos cumprir o nosso papel, levar esses alimentos para aquelas pessoas que estão destinadas, porque os doadores pensavam naquelas pessoas. E ele assim o fez. Mas no outro dia, depois da entrega, quando chega em casa, alguém bate à sua porta. Era um antigo cliente que chega com uma proposta interessante. Ele iria viajar, mas tinha uma casa de praia em Ilhéus e queria que nesse tempo a casa passasse por alguns reparos. E como confiava muito no senhor Antônio, de Nova Ferradas, pede a ele que vá lá fazer, se ele tem disponibilidade para fazer alguns reparos. Ele já conhecia a casa e ele fica muito feliz com aquilo. E o homem fala: como eu irei e passarei uns dias fora, eu já calculei aqui o valor dos materiais que você deve comprar e também do valor antecipado que você deve receber por esse primeiro período, e dar antecipadamente o salário a ele. E ali ele tem a resposta da espiritualidade, premiando a sua forma ética e correta de agir, o seu testemunho. E aí depois vem o prêmio divino para nós. Mas ele manteve a sua fé, a sua convicção e a sua ética. Eu me recordo que certa vez tinha um filho nosso que precisaria passar por uma cirurgia de amidalite. Já estava com um tratamento físico há muito tempo, mas ele não estava sendo suficiente, precisaria passar por uma cirurgia. Eu me lembrei de Jesus: pedi e obtereis. E aí tive uma oportunidade, em certa ocasião, de conversar com um médium, como está na definição do livro dos médios, médium curador, médium que doa, tem a condição espiritual, fluídica, vibratória para doar fluidos para os espíritos fazerem essas intercessões orgânicas em nós, além das espirituais. E então, quando eu tive a oportunidade de conversar com aquele médium, eu falei: olha, meu filho está assim, tal, precisará passar, mas eu peço a você, eu tenho essa intimidade com a pessoa, que converse com o espírito tal, que é o espírito que faz do nosso conhecimento os procedimentos médicos espirituais, que avalie esse caso e, se for permitido, que ele faça uma intervenção espiritual pelo nosso filho. E vamos nos comprometer, o nosso compromisso tem sido sempre: vamos tentar superar as nossas inferioridades pelo trabalho, pela conduta correta, reduzindo assim os constrangimentos físicos. Pedi. E então, dias depois, sem que houvesse uma resposta formal, nosso filho era levado a uma casa espírita, e eis que chega aquele médium, ele é atendido, o espírito atua, e no mesmo dia, de noite, o meu filho já não apresentava mais os sinais orgânicos da enfermidade. Não houve corte, não houve nada de muito ostensivo, mas o tratamento fluídico teve um resultado imediato naquele dia. Uma cura imediata. Algo importante para nós, para a nossa família, primeiro pela saúde do filho e segundo também para o fortalecimento da nossa fé. Na experiência humana, na experiência espiritual, na experiência que o Espiritismo nos oferece, nós verificamos a experiência do cristianismo,
que a fé é um ingrediente essencial para nós alcançarmos os nossos objetivos lícitos, sejam eles quais forem. Jesus, muitas vezes, antes de promover uma cura, perguntava: tu crês que eu te possa curar? Perguntava também: tu queres, que queres que eu te faça? Jesus nos estimulava a ampliar, potencializar e refletir sobre a nossa fé, sobre a nossa vontade. E aí nós verificamos alguns ingredientes. Quanto maior a fé, quanto mais clara a vontade, quanto maior o merecimento decorrente das nosso esforço por nos melhorarmos, e quanto maior também a condição daquele que surge com o papel de intercessor, como um Chico Xavier, como um Bezerra de Menezes e como tantas outras pessoas aí que praticam o bem, o caminho se torna mais leve para enfrentarmos as nossas dores. Então que busquemos com o exemplo de Jesus, com o exemplo que o Espiritismo nos traz em tantas situações, o Espiritismo que tem um pudor muito grande com as coisas espirituais. O Espírito Lázaro disse no Livro dos Médiuns que é preferível nós rejeitarmos 10 verdades a aceitar uma única mentira, uma única teoria falsa. Está lá também dito no Livro dos Médiuns que o Espiritismo jamais se dará em espetáculo e jamais subirá às bancas das feiras. Nós podemos até fazer o Evangelho, a feira do Livro Espírito, o Evangelho ali, mas jamais terá aquela feição fenomenológica aí que nós vemos pessoas numa praça encantando serpentes ou fazendo coisas desse tipo. O Espiritismo tem esse papel de nos trazer de volta a pureza do Evangelho do Cristo, e agora com os esclarecimentos que o momento evolutivo nosso da Terra permite, com muito pudor, mas nos permitamos fortalecer a nossa fé, a fé que está sempre associada a uma postura de otimismo. E aí gostaríamos de lembrar, para encerrar, uma canção que é admirada por muitos de nós no Brasil, que nos conclama a aproveitar cada momento, a viver as experiências, extrair delas as emoções positivas, não negá-las, mas depois de tudo, apesar de todas as dificuldades, nos permitirmos estar em paz, estarmos felizes e continuar seguindo adiante, buscando nos melhorar, buscando praticar o bem, que é a canção Emoções, de Roberto e Erasmo Carlos, que na sua segunda parte, na sua última parte, tem a seguinte letra: são tantas já vividas as emoções, são momentos que eu não esqueci, detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui, mas eu estou aqui, vivendo esse momento lindo, de frente para você e as emoções se repetindo, em paz com a vida e o que ela me traz, na fé que me faz otimista demais. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Que nos permitamos vivenciar as emoções do amor, da esperança, da alegria, tendo a certeza de que Jesus, feliz, comanda a nau terrestre para dias melhores, para dias regeneradores. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.